Bem-vindos ao projeto Excel Além dos Números. Estamos aqui dando sequência em nossas aulas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre referência absoluta e relativa. O que é isso? Vamos ver. Primeiro, quando nós pensamos em absoluto, pensamos em uma coisa única, ou é aquele objeto, é aquela questão absoluta, fechada, né? Quando nós pensamos em relativo, pensamos que ele não é fixo, pensamos que depende de alguma coisa. Então, esse também é mais ou menos o conceito que vem para dentro das nossas fórmulas em Excel. Vamos lá, que tem uma tabelinha bem simples. Pedi uma licença poética aqui para calcular primeiro margem para depois impostos para o total do preço, do valor do item. Enfim, não é uma coisa muito conceitual, é só para a gente mostrar mesmo como funcionam as fórmulas em termos de posição absoluta e relativa. O que acontece? Por exemplo, para eu chegar no valor de margem, se aqui eu tenho o preço de cada um desses produtos, né, preço de custo, vamos supor, e aqui a margem que eu pretendo atingir, vamos lá que eu diga que eu vou fazer o produto AVAC, que é 10 vezes 5%. Isso vai me dar o valor da margem. Se vejam aqui na nossa fórmula que ele ficou C4 vezes o D4. Se eu copiar esta fórmula agora, daqui para a célula de baixo, notem que ele vai ficar C5 e D5, ou seja, eu copiei a fórmula para uma linha imediatamente abaixo, ele copiou e modificou a linha que eu tinha a minha referência, né? Então, aqui, se eu der um F2, podemos ver que ele fica C4 vezes o D4. Quando eu dou um F2 aqui, ele está C5 vezes o D5. Por quê? Porque quando eu tenho essa definição numa fórmula em que eu apenas digo a célula que eu estou me referindo, ela é uma posição, uma formatação relativa. Ou seja, conforme eu copiar isso para qualquer lugar, ele vai, aqui, Ctrl C, Ctrl V, ele vai andar, ou seja, ele vai relativizar, ele vai levar a minha fórmula, deixando que modifique qual a linha e quais as linhas e quais as colunas que eu estou utilizando. Então, copiando essa aqui para baixo, e ficou muito bem, porque cada produto aqui tinha efetivamente o seu percentual de margem. Agora, imagina, vamos calcular o imposto. O imposto para todo mundo é de 23%. Então, eu quero dizer que o meu preço de venda vezes esse percentual vai me dar o valor do imposto. O que acontece aqui? Diferente da margem, que eu tinha uma margem, um percentual de margem diferenciado para cada produto, eu tenho o mesmo percentual de imposto para todos eles. Ou seja, se eu fizer o produto que está na linha 6, eu ainda quero que pegue o percentual do imposto do E1. Se eu simplesmente copiar essa fórmula para baixo, ele deu 0. Por quê? Como está com uma posição relativa, aqui ele faz o C4 vezes o E1. Quando eu copio, logo para a linha de baixo, ele vai dizer, agora eu vou pegar o produto preço C5 vezes o E2, porque eu andei uma linha para baixo. Mas não é isso que eu quero. Eu tenho uma forma de fazer, que é vir aqui e dizer de novo que é o E1. Eu poderia também, a cada linha, preencher novamente a minha fórmula, né? Olha, aí vai dar tudo certo. Só que isso para 4 produtos é muito fácil, para 400 já não é. Para 40 eu já não faria para 10. Então, o que o Excel nos diz? O Excel nos diz o seguinte: quando eu copio uma fórmula qualquer para outro lugar, de uma célula para outra, eu tenho que indicar para ele se eu vou deixar as células referidas andarem ou não. Então, no caso desse imposto, ele está sempre no mesmo lugar, ou seja, na linha 1. Como é que eu digo para o Excel que ele não deve andar? Eu coloco um cifrão em frente à linha que eu indiquei. Veja agora que se eu copiar
essa mesma fórmula, ele vai continuar dizendo que é na linha 1. Mesmo que eu copie esta fórmula, olha, para a linha 7 agora, ele continua sempre dizendo que a minha referência em termos de linha é absoluta no 1. Ou seja, eu não vou andar com a linha conforme eu copiar. Imagina que eu venho para cá, olha a diferença. O que ele está fazendo? Eu troquei tanto de linha quanto de coluna. Vejam que ele está dizendo, olha, pegue o preço do produto, que não está mais na D, porque como eu caminhei, né, três colunas, ele mudou também 3 colunas para buscar o preço, ou seja, esse aqui estava com uma posição relativa. O H também mudou, porque antes ele buscava no E, agora busca 3 colunas depois, mas a linha 1 que nós mandamos fixar, ou seja, deixar de forma absoluta, ele não mexeu. Isso nos leva a uma outra questão. Vamos desfazer esse para não sujar nossa tabelinha. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que o C também eu não quero que mude quando eu copiar para outro lugar. Eu vou copiar para todo mundo. Agora, se eu trago aqui para baixo, onde eu trouxe antes, vejam que ele continua me dizendo coluna C, a linha variou. E aqui em cima, ele variou a coluna, mas não variou o número. Vamos fazer mais uma modificação. Se aqui eu dissesse que eu quero fixar a coluna e a linha 1, e agora copiar essa mesma fórmula para cá, ele vai trazer a posição absoluta da coluna C, a linha 15 ele deixou variar porque ela é relativa, em compensação, a coluna E e a linha 1, ele ficou exatamente igual à fórmula original. Por quê? Porque os dois estavam com posição absoluta. Então, para fazer um resumo de como funciona o absoluto e o relativo, nós podemos dizer o seguinte: um cifrão e a coluna, e um cifrão e a linha, ele fez o quê? Fixou a coluna e a linha. Pintar de vermelho aqui dentro dessa célula. Olha, isso já é uma dica na aula de hoje também. Podemos pintar apenas alguns caracteres dentro de uma célula. Se nós deixarmos apenas o cifrão no começo da coluna, fixou a coluna e a linha vai alterar. Se deixarmos a coluna sem cifrão e apenas a linha, fixou, então aqui a coluna vai alterar quando copiar e a linha ficou fixa. E se não deixarmos nada, coluna e linha sem nada, coluna e linha vão variar. Ok? Então, esse é um resumo. Vamos colocar aqui C4. Olha o resultado que daria dentro da fórmula. E aqui seria C, cifrão 4, e aqui apenas o C4. Com essa representação, a gente está dizendo, isso é totalmente absoluto. Aqui, a coluna é absoluta e a linha é relativa. A coluna é relativa e a linha é absoluta. E aqui, os dois são relativos. Ou seja, fixa tudo, fixa apenas coluna, fixa apenas linha e não fixa nada. Ok? Vamos aqui para fazer o valor. O valor vai ser, então, o preço mais a margem mais o imposto. Ok?
Está feito o nosso preço. Eu poderia usar o fixar aqui? Poderia fazer aqui uma posição absoluta para a coluna e deixar a linha variando, porque é uma fórmula que eu quero copiar para as outras opções embaixo. O que acontece se eu copiar isso aqui para qualquer lugar da minha planilha? Ele vai manter exatamente as mesmas colunas. E se eu copiar para uma outra linha, ele continua mantendo as mesmas colunas, mas variou a linha. Ok? Aqui também, independente de onde eu estiver, em termos de coluna, ele não vai variar, porque deixamos com a posição absoluta. Existe uma forma em que a gente tem como mais facilidade para mudar isso. Em vez de digitar, por exemplo, que eu quero o C4, eu posso clicar em cima dele e dar F4 no meu teclado. O F4 vai deixar totalmente absoluta. A próxima sequência de F4 deixa apenas a linha absoluta. A próxima sequência deixa apenas a coluna. E a próxima libera com todo ele relativo. Então, a sequência de F4s em cima da célula, né, marcação, vai variando a posição relativa e absoluta. Isso às vezes parece uma dica muito simples, mas isso faz uma enorme diferença depois quando a gente vai trabalhar com umas planilhas maiores do que essa do exemplo que estamos vendo. Porque se pretendemos, por exemplo, fazer um somatório que seja da linha 3 até a linha 50, se copiar esse somatório 2 linhas mais para baixo e não verificar se ele está ou não com posição relativa ou absoluta e qual a nossa intenção, ele pode deixar algumas linhas sem somar. E isso pode dar uma enorme diferença no final. Ok? Então, essa foi uma aulinha sobre relativo e absoluto dentro das células. Se você gostou do vídeo, dá um like e me ajuda a aumentar a audiência do canal. É importante fazer a inscrição para ficar sabendo das novas aulas que disponibilizamos com muita frequência. Além das aulas aqui do canal, eu também dou cursos de Excel online e faço consultoria para produzir planilhas que ajudam na gestão dos seus negócios. Tudo isso sempre à medida, ou seja, é tudo personalizado conforme as suas necessidades. As aulas são presenciais via web, nada de ficar assistindo vídeos, ou seja, nós estaremos juntos em todas as aulas. E elas serão sempre preparadas para atingir os objetivos que você definiu. Excel Além dos Números é um projeto da Maior Impacto, a equipe que te ajuda a ter o maior destaque profissional. Até o próximo!